15 de setembro, 5h59, 6 horas da manhã. Estamos aqui iniciando mais uma live. Inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. E hoje nós vamos receber um convidado especial, o Everson. Vai estar aqui conosco daqui a pouco. Vamos fazendo as anotações aqui, enviando alguns convites para o pessoal. 15º dia, nós estamos aqui novamente presentes. Já chegou o Everson, meu querido, pontualidade. Deixa eu enviar o convite. Já enviou aqui, meu querido. Everson entrando. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, meu querido. Você está me ouvindo bem? Eu tô, Everson. Você me ouve bem aí, não? Perfeito. Tudo certinho. Beleza, meu querido. Everson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Já cedo nessa live abençoada aqui. Primeiro quero te agradecer, cara. Você é um ser especial. E desde o primeiro dia está conosco aqui, todos os dias, sempre engrandecendo ainda mais os nossos aprendizados aqui. Obrigado, meu irmão. Tenho um carinho especial, viu? Por você, pela Magda. Vocês são um casal de Deus, um casal abençoado. Mas, Everson, eu vou pedir só licença para a gente fazer uma oração. Depois eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que vai assistir ao vivo e para aqueles que vão assistir depois da gravação. Amém, meu querido? Amém. Paizinho querido e amado, nesse momento nós entregamos o melhor de nós, Pai. Essa uma horinha que inicia nesse dia, que o Senhor possa usá-la grandemente, Senhor. Nos use como teus instrumentos para que o Senhor possa alcançar outras almas, Senhor. Fale aos nossos corações, fale aos corações daqueles que não assistiam a live. Use o Everson poderosamente, Pai. Abençoe ele, a vida dele, a Magda, os projetos, os sonhos, as famílias. Que o Senhor possa entrar com providência onde for necessário, Pai. Que o Senhor se faça presente, derrame teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos ser abençoados através dessa live. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Everson, meu querido, se apresente aí para nós, por gentileza, para quem já está assistindo, para ficar registrado aí. Quem é o Everson Vargas? Como eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais. Cada dia a gente aprende, né, Clóvis? Eu aprendi que eu sou filho de Deus, filho do Criador e tenho uma missão aqui nessa terra, né? E assim como Deus falou para Adão, né? Que ele tinha que dominar sobre os animais, dominar sobre o que está sobre a terra. Então eu estou assumindo essa responsabilidade também, de ser como filho de Deus, né? Exercer esse domínio. E não é querer ser mais do que ninguém esse domínio. Esse domínio quer dizer que nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra, né? E o conhecimento da palavra de Deus, principalmente, né? Tem o Flávio Seridó. Flávio Seridó é um ex-aluno meu que mora lá no Ceará, só para você ter uma ideia. Olha, que benção, hein, Flávio? Seja bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, meu querido. Esse é um grande amigo, já era desde quando era aluno, não era só aluno, era um amigo. Seja muito bem-vindo, Flávio. É um enorme prazer ter você aqui. Então, além disso, né, como nessa missão, eu também sou professor, estou como professor, né? E esse é o nosso objetivo. Você também é um professor, né? Porque todo mundo que ensina alguém é um professor, é um mestre, enfim, tem essa missão de ensinar. E tem sido uma bênção, viu? Tem sido, né? Então é isso. Bem, meu querido. Eu acho que títulos, e cargos e nomes, enfim, eu acredito que não tem assim muito valor. Na verdade, nós somos filhos de Deus e temos uma missão a cumprir aqui nesse planeta. É isso aí. Né? O que carrega no coração é o que realmente importa, né? Exatamente, essa que é a missão, né? Muita gente às vezes se preocupa com títulos e formalidades, enfim, né? Mas é isso. Se a gente entender isso, o restante vem, né? Bem.
Everson, meu querido, hoje nós vamos analisar o capítulo 15 do livro de Provérbios, Exatamente. Atrelado à sua experiência de vida, à sua experiência profissional, e tem sido bênção, né? Cada um traz um pouco da sua vivência e deixa o Espírito Santo te usar, meu querido. O que você extraiu das Escrituras? Muito bem. Antes eu queria primeiro agradecer o convite. Essa sua iniciativa é incrível, né? Fazer 31 dias de estudo do livro de Provérbios, porque tem 31 capítulos. E cada dia estudar e analisar um capítulo. Perfeito. Achei essa ideia brilhante e que Deus continue te iluminando. Essa mente brilhante, né? Que possa continuar te usando aí, tá bem? Depois eu quero parabenizar você pelo livro. Isso é incrível. Meu irmão. Escrever o livro é uma benção, né? Então, isso dá uma ansiedade aí que tá vai ser o lançamento oficial em outubro, né? Aí dá aquela ansiedadezinha, você já não começa a dormir direito, mas faz parte. É isso mesmo, né? Esse é o primeiro de muitos outros, viu? Amém. Eu não sou profeta não, mas na verdade é isso mesmo que vai acontecer. A gente dá o primeiro passo, depois virão outros passos. Né? Inclusive, eu quero falar para a dona Marciana, que está chegando também aí. Muito bom dia, dona Marciana. O próximo livro é o seu, sobre economia doméstica. Economia, né, inteligência financeira, na verdade, né? Que abrange também economia doméstica, enfim, né? Em todos os aspectos, empresarial. Então, a Marciana também, como ela falou, né, que eu sempre estou desafiando vocês. E faz parte. Eu acho que eu descobri um novo papel, né, que é incentivar, ativar pessoas. Ativar, ativador, né? Ativar a dor, porque na verdade para sair da zona de conforto dói, né? Isso, verdade. Então, essa motivação, eu fiquei muito feliz, né, por ela ter aceito fazer isso. E olha, que live foi essa de ontem. Se você que está assistindo agora, né, você vai lá no Instagram do Clóvis, tá certo? Aí que você está assistindo. E não deixe de assistir essa live. Todas as lives têm sido uma benção, viu, Clóvis? As pessoas têm participado, a sua participação, mas essa de ontem, para mim, foi especial. Assim, foi incrível. Então, você que não assistiu, você que perdeu essa live, acessa lá o Instagram do Clóvis e já assista essa live de ontem. Foi o capítulo 14. Foi emocionante. Para mim, eu já conheço uma parte, assim, né, da sua história. Muito pouco, né? Claro. Mas, a de ontem, quando a Marciana contou essa parte, essa história, né, foi embora. Só vou dar um pitaco aqui, né? Ela pegou o caminhão, parou na frente da casa, levou tudo. Mas você quer saber os detalhes? Ouça essa live que eles fizeram no capítulo 14. Foi incrível. E foi emocionante também, né? Porque traz uma lição, assim, poderosa, Cláudio. Você não sabe o efeito que isso aí faz. Entendeu? A história que vocês contam. Então, por isso, Marciana e Clóvis, vocês têm que escrever um livro junto. E eu já começaram a escrever? Ainda não, né? Já tá aqui. Então, hoje já pode começar a escrever o livro da história de vocês, que isso daí vai beneficiar, abençoar muita gente, entendeu? Porque quando a gente, como eu falei aquele dia, quando você guarda para você, é como o fruto de uma árvore que apodrece no pé e cai. Ela não produz outros frutos. Então, para produzir frutos, ela tem que ser levado para mais distante, né? Isso daí, Marcelo, tá na cabeça. Isso daí. Agora é só passar para o papel, para o computador, e esse negócio vai virar um livro. E será um prazer aí estar divulgando isso também, tá bom? Muito bem. Então é isso que eu queria falar. Sabe que eu ouvi uma frase ontem, agora que eu vou começar a gente analisar o livro do capítulo 15? Acabei de ver aqui no Instagram. Diz assim, ó, José saiu do poço, né? Daniel saiu da cova. Lázaro saiu da sepultura e nós iremos sair da pandemia. Aleluia. Eu achei, assim, a colocação das palavras, né? Eu sou, assim, impressionado com as palavras, né? Então, quando eu leio aqui, por exemplo, capítulo 15 já começa falando de relacionamento. Na verdade, eu dividi, Clóvis, o capítulo 15 em cinco temas. Perfeito. 5 temas. Por exemplo, primeiro vai ser sobre relacionamento.
o capítulo 15 fala de relacionamento. Ó, já começa no verso 1 aqui, ó. A resposta branda desvia o furor. Né? Então, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então, aqui está falando de relacionamento. E Perfeito. pela história de vocês e pela nossa história, como, né, todos nós temos uma história de termos atritos e conflitos nos nossos relacionamentos. Não é? Então, imagina aí, se você tivesse aprendido isso, se eu tivesse aprendido isso e colocado em prática, ou se a gente, isso aqui tinha que estar bem escrito assim na nossa frente, todos os dias a gente lê isso aqui, decorar isso, né? Antes de começar o nosso dia. Imagina, se a resposta branda desvia o furor, quanta coisa você já teria evitado na sua vida e eu? Quantos problemas nós teríamos evitado, né? Quando você desvia, né? Quando você usa uma palavra branda em vez de uma palavra agressiva. Né? Então, só da história de vocês, por exemplo, que eu, né? Quantas coisas teriam sido evitadas? Quantos problemas eu teria evitado? Quantos problemas as pessoas que estão nos ouvindo ou vão ouvir teria evitado? Né? Se tivesse uma palavra branda, uma palavra suave. E às vezes a gente entra nos atritos ainda hoje porque não ouve isso, não entende isso, não coloca em prática. Porque uma coisa é conhecer, a outra coisa é colocar em prática. Né? E sabedoria, conforme aqui Salomão diz, é colocar o conhecimento na prática. De nada adianta eu ter uma enciclopédia na cabeça e não aplicar nada daquilo. Né? A gente chama isso de obesidade de conhecimento. Obesidade de informação. Então fica cheio. Mas não pratica aquilo. Então só vai, né? A mente vai ficando cada vez mais obesa. Então na verdade é isso. Então a resposta branda desvia o furor. Nós precisamos praticar isso. O outro verso que fala de relacionamento está no verso 4, ó, na mesma linha. A língua serena é a árvore de vida. Imagina isso, ó. Mas a perversa quebranta o espírito. Então, a língua serena é a árvore de vida. Veja a profundidade disso. E você sabe que provérbios, né, provérbios são máximas, são conhecimentos profundos, mas expressos de uma forma simples. Então, todo provérbio, né, tem um conhecimento agregado intenso, muito grande, mas expresso de forma simples. Então, assim, a língua serena, né? Uma pessoa que fala serenamente, tranquilamente, é a árvore de vida. Veja a profundidade, mas veja a simplicidade. Né? Depois tem um outro verso que fala de relacionamento, que é nessa mesma linha, que é o verso 23. Aí diz assim, o homem se alegra em dar resposta adequada. A palavra a seu tempo, quão boa é. Também está falando de relacionamento, não é? Palavra adequada, resposta adequada. Né? Quão boa é essa palavra adequada. Né? O verso 26, né? Diz o que aqui, ó? Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas, novamente aí, ó, as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Estou repetindo mais uma vez. E mais um verso ainda. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, o coração do justo medita o que há de responder. Em outras palavras, pensa antes de falar, né? Não é assim que a gente fala? Isso, verdade. A gente tem que pensar para falar. E quantas vezes? Eu tenho o meu perfil comportamental, né? Dentro do teste que nós fizemos, é o perfil, o comunicativo, é o comunicador, né? Estou pedindo ajuda aqui. Que me fugiu. Depois o outro é o que mesmo? Executor. Então, o executor e o comunicador, né? Então, o meu ressalta muito o executor e o comunicador. E, na verdade, em resumo, o executor é aquela pessoa que não pensa em pessoas. Ele não pensa muito no que vai falar, né? E quantas vezes dentro da sala de aula, como professor, né, no início da carreira, né, que você começa e não tem aquela prudência toda, não tem ainda aquele traquejo, como a gente diz, né, aquela experiência. Quantas vezes, né, você
o que vinha na minha cabeça eu já falava, né? E isso gerava um certo problema, né? Dentro da sala de aula. Depois você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo pela experiência que a palavra branda realmente ela desvia o furor e é muito melhor, né? Pensar antes de falar. Então, quantas vezes, quer dizer, a nossa natureza, se não for transformada pelo Espírito, o tempo todo a gente fala o que vem na cabeça mesmo, né? E Verdade. por isso que muita gente está vivendo em conflito e em atrito exatamente por causa disso, né? Porque falta essa sabedoria de pensar antes de responder. Eu queria só contar uma história, eu não sei se você sabe, mas eu morei dentro do internato por 2 vezes. Uma vez como aluno e outra como professor. E nesse internato, inclusive o Flávio Seridó, está nos assistindo, foi meu aluno nesse internato. E eu me lembro bem de uma cena, de uma situação, logo quando eu cheguei no internato, eu trabalhava como supervisor, depois eu me tornei, depois eu continuei trabalhando como professor. Porque quando eu fui para esse internato, eu pedi uma dispensa de 2 anos do Estado, como professor concursado, né? E nessa dispensa, eu só trabalhei e dediquei durante 2 anos, né? Porque você pede uma licença do Estado como professor concursado e não recebe. Não recebe durante aquele período de 2 anos. E nesse período de 2 anos eu trabalhei como diretor. Depois eu tive que voltar novamente para o Estado, daí eu fiquei como professor. Aí não tinha como, porque o internato você tem que se dedicar 24 horas para os alunos. Os alunos moram lá dentro do internato, trabalham, vivem, estudam, né? E era um internato comum, de uma escola comum, de uma zona rural, né, numa fazenda. E eu me lembro bem de um aluno, logo na primeira semana que eu comecei a trabalhar. O internato tem as regras, né, de dentro do internato, onde algumas coisas não podem... Era um internato com princípios cristãos. Então, algumas regras, por exemplo, não podia usar brinco, joia, enfim e tal, para ter um padrão, assim, uma organização, né? Uma das regras era essa. Então, teve um menino, um adolescente, eu me lembro muito bem dele, até hoje a cena, 14, 15 anos, ele chegou na sala onde eu ficava, né, ali trabalhando, porque o professor havia mandado que ele estava usando um brinco, inclusive um brinco bem grande, assim. E o professor enviou ele lá para mim. E ele já chegou com aquela arrogância, né, ficou em pé na porta, cruzou os braços, já colocou-se numa posição de arrogância. Porque, na verdade, ele queria criar confusão. Eu já entendi. Quando ele chegou na porta, eu já entendi. Então, como que eu entendo isso aqui, que a palavra branda desvia o furor, né? Então, eu pedi para ele sentar, ele falou que não queria sentar. Não vou sentar. Eu achei bem interessante isso. E eu vim aqui porque eu quero a autorização para usar brinco. Então, eu olhei para ele e falei assim, você conhece os regulamentos aqui do internato? Eu fui abrindo a gaveta para puxar o regulamento. Quando eu peguei no regulamento, ele falou assim, eu já conheço tudo isso aí. Muito bem, então se você já conhece, e eu falando tranquilamente, se você já conhece isso daqui, então você sabe que não pode usar o brinco. Aí eu fui conversando com ele, diz assim, por que você usa o brinco? Eu acho que eu tenho aprendido isso, né? Quando você precisa, de repente, usar uma palavra branda, de repente você faz uma pergunta. E fazendo a pergunta e olhando a postura da pessoa, você consegue descobrir muito do que está acontecendo dentro dela. Né? Porque o problema é de dentro para fora. O problema está de dentro para fora, né, nos relacionamentos. A gente tem que entender isso. E conseguir enxergar esse dentro para fora é que vem a magia dos relacionamentos. E aí, eu perguntei para ele assim, por que é que você usa o brinco? Você usa para se aparecer? Por que você usa o brinco? Não, eu não uso para me aparecer. Eu uso porque eu gosto. Ok? E ele achou que eu ia tomar o brinco dele, você está entendendo? Ele queria ter uma discussão. Falar assim, eu não vou entregar, eu não vou dar o brinco. Eu já captei isso na hora. E normalmente o que a gente faz? Não, me dá aqui esse brinco, isso aqui não pode, eu vou tomar de você, vou guardar, isso aqui é proibido. Então, eu não peguei nada, não falei nada disso. E o que eu fiz?
Então tá, você usa o brinco porque você gosta, não para mostrar para os outros? Exatamente. Eu uso porque eu gosto. Não é para mostrar para ninguém que eu tenho brinco. Então tá bom. Então tudo certo. O que você vai fazer? Se você usa o brinco porque você gosta, então você vai... Eu vou te dar uma orientação. Como é que você vai fazer? Quando você for dormir, você põe o brinco. Porque você falou que você gosta de usar o brinco porque você gosta, não para mostrar para os outros, certo? E como aqui dentro do internato não pode, então você vai usar para dormir. Então você deixa do lado da sua cabeceira da sua cama, embaixo do seu travesseiro. Quando você vai dormir, você põe o brinco. Né? E depois você usa a noite inteira. No outro dia você tira e deixa embaixo do travesseiro ou guarda no seu guarda-roupa, tá tudo certo. Aí você não vai ter problema, porque se o seu objetivo... Então eu peguei no que ele me disse, eu devolvi para ele. E não tomei o brinco. Eu ia tomar o brinco, fazer uma confusão. Então, e aí ele foi saindo, eu disse assim, só que então, lembrou? Você está esquecendo de tirar o brinco. É para você usar só quando você for dormir. Acabou o problema. Não tive mais problema com aquele aluno, não tem problema. Entendeu? Então, assim, às vezes, nós precisamos pedir sabedoria de Deus, né, Cláudio? Para que coloque as palavras certas na hora certa, no momento certo. Né? Então, às vezes, a gente... eu acredito que assim, que nós precisamos estudar um pouco de PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu tenho visto aí, até vou estar estudando mais sobre isso, porque é exatamente isso, o corpo fala. Né? As reações, os olhares, né? Mais de 70% daquilo que a gente comunica é pelo corpo. Né? É comunicação não verbal. Então, não verbal. E se nós entendermos muito bem disso, aliado àquilo que a palavra de Deus diz, né? Com certeza os relacionamentos serão muito melhores. Lembrando que, na verdade, eu preciso entender um pouquinho de relacionamento, porque a configuração aqui da minha família é um pouco diferente, não sei se você sabe. Você comentou já. Mas fala para o pessoal não conhece. Então assim, aqui a gente mora, né, a minha esposa, a minha sogra, minha mãe e a filha, né, uma adolescente, 16 anos. Então, veja bem, mas mora tudo na mesma casa. Então, veja bem, se não tiver inteligência emocional, né, equilíbrio emocional, equilíbrio nas palavras, imagina como é que isso... Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Né, ninguém aconselha a fazer isso. Né? Não é uma configuração dentro dos padrões normais. Né? Então, assim, nós precisamos aqui ter uma busca de sabedoria constante, busca constante de Deus, porque, imagina, o atrito, morando só em 2 pessoas já é um grande problema, né? Então, veja se morar nessa casa. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Na verdade, houve uma necessidade, nós tivemos um comum acordo e, na verdade, não é que não tem problema, existe problema. Mas, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo, assim, vencer essas dificuldades. Olha, realmente não é fácil, mas em Deus nós temos essa força. Né? Perfeito. Muito bem. Você quer fazer algum comentário, Clóvis? Você estava falando aí de saber segurar na boca as palavras e falar com brandura no coração. Ainda ontem nós estávamos na aula de teologia, que eu faço às segundas-feiras, o pastor que nos dá a aula estava comentando bem isso, né? Sim. Tem aquela passagem que Jesus fala que o que sai da boca fala aquilo que o coração está cheio. Isso. Não é verdade? E isso a gente não consegue esconder. A gente não consegue esconder o que é a nossa essência, o que está ali. Por exemplo, uma pessoa racista. Né? Uma pessoa racista, ela consegue tapear, ela consegue disfarçar, ela consegue segurar, mas em determinados momentos aquilo sai naturalmente para ela. Né? Às vezes ela nem percebe. Até o professor nos contou que ele estava numa reunião de diretores e pessoas assim que teriam que ser mais amáveis. Aí ele virou para o outro, eles estavam em 3 na sala, virou para o outro e falou assim: rapaz, e o fulano? Não, o fulano é gente boa. Apesar de ser preto, é gente boa. E era um cara que é para dar exemplo. Né? Uma pessoa que é para dar exemplo e deixou escapar isso. Ou seja, ele colocou para fora aquilo que está dentro do coração. Então, muitas vezes, como você falou, né, a gente tem que observar
as pessoas, observar o modo de agir, o que ela fala, e a fala, quando você joga ela de volta, igual você fez com o exemplo do seu aluno ali, você quebra um padrão e a pessoa nunca espera isso, ela dá uma reação. Então, a língua, né, quando a gente fala a língua, a palavra, aquilo que sai da boca, aquilo que a gente fala, é tão importante para quem está vendo de fora, conhecer quem que é aquela pessoa, e para a gente que está falando, a gente observar. Né, que tem no coach que a gente fez aí, que é boba a expressão, mas é tão profunda ao mesmo tempo, né? O que você anda falando de você mesmo? Né? Quais são as frases que você repete diversas vezes ao dia? Aquilo diz muito sobre você, e às vezes o coração está falando, mas a razão não está escutando. É onde a gente acaba tropeçando, né? E lendo o livro de Provérbios, você vê que a sabedoria da língua, do falar, é muito usada, né, e muito pregada por Deus aqui. Mas prossiga, Elvis, prossiga. Sim, exatamente. Falando demais. Não, o que é isso? E, na verdade, assim, é interessante aí o que as pessoas estão comentando, isso é fantástico, né, essa interação com as pessoas. Né? Precisamos saber o que falar, como falar, né, a Mercena está dizendo, com quem falar, o Flávio também comentou agora há pouquinho. Né? Então, assim, exatamente, se nós quisermos ter bons relacionamentos com as pessoas, nós precisamos aprender o segredo daquilo que sai da nossa boca, né? Mas para entender o que sai da nossa boca, temos que entender que o que sai da nossa boca está dentro do nosso coração. Então, na verdade, nós precisamos cuidar daquilo que está dentro, porque daquilo que está dentro vai sair de alguma forma. E você sabe que a gente conhece o caráter, né, de uma pessoa, muitas vezes, quando está sob pressão. Eu conheço pessoas... que aflora, né? Você quer conhecer uma pessoa de fato? Você coloca ela numa situação de pressão, ou numa situação, né, de confronto, ou então numa situação de competição. Um exemplo muito claro disso, eu tenho alguns colegas que fora da quadra do futebol, por exemplo, é uma pessoa tranquila, educadíssima, né? Conversa, cumprimenta todas as pessoas, assim, quando você vê a mesma pessoa dentro da quadra, você fala assim, não é a mesma. Deve ser algum irmão dele que tem algum problema, não é possível. Não é a mesma pessoa, entendeu? Porque se torna agressivo. Eu falo assim, como pode, né? Então, para conhecer realmente uma pessoa, você precisa colocar ela numa situação de pressão, numa situação de competição, né? Numa situação que foge daquilo que é o normal. E se a pessoa é provocada, né? Se a pessoa é pressionada a fazer alguma coisa, aí então ela revela. Aí revela exatamente o que é. Por quê? Porque não cuidou daquilo que está dentro do coração. Então, essa prudência aí é necessária e buscá-la constantemente. O outro, nós analisamos aqui relacionamentos, né, Cláudio? Agora eu quero analisar com você, por exemplo, conhecimento, pesquisa e estudo. Será que isso é importante? Muita gente que não dá importância, né, para estudar, para pesquisar. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que nós precisamos ou é necessário estudar e pesquisar, né? Ter conhecimento? Veja bem o verso 2, ó. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Tá certo? Então, a língua dos sábios adorna o conhecimento. Então, se você quiser ser sábio, tem que buscar o conhecimento. Tem que buscar aprender, tem que pesquisar. Na Bíblia e fora dela. Paulo já diz assim, né? Examinai tudo e retém o que é bom. Então, nós precisamos ter esse olhar de examinar, pesquisar, ler, né? Tudo que está ao nosso redor, aquilo que é possível. Né? Dentro daquilo que é possível, porque existem milhares de informações. Mas como na internet existem muitas informações, mas a sabedoria está em usar essa informação para trazer algum benefício, para trazer algum resultado, porque de nada adianta eu ficar lendo um monte de informações e aquilo não servir para muita coisa, para não traz nenhum tipo de resultado. Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento, primeiro, da palavra de Deus, da sabedoria, e ele vai dar a orientação, o Espírito Santo dá a orientação, para que eu possa buscar outros conhecimentos, né, que agreguem valor. Por exemplo, o curso que nós fizemos lá de coach, né, da parte de treinador comportamental, que é
uma das áreas que eu resolvi trabalhar, né? Resolvi ingressar nisso, né? Como ajudar pessoas a desbloquear, enfim, incentivar, motivar, né? Desenvolvimento de pessoas. Isso é incrível. E quando você começa a estudar sobre isso, você agrega um conhecimento e traz um resultado tanto para quem está estudando quanto para outras pessoas. Né? É o que você está fazendo, por exemplo, com o seu livro. Quando você escreve um livro, você agrega conhecimento na vida das pessoas. Quando você conta uma história, quando você faz uma live. Então, nós precisamos abrir a nossa boca, escrever palavras, né? E divulgar isso para o maior número de pessoas que a gente puder. São os frutos. Quanto mais frutos você entrega, mais frutos isso produz na vida das outras pessoas. Né? O verso 7 também fala sobre isso. Ó. Eu achei bem interessante. A língua dos sábios derrama conhecimento. Olha só, a língua dos sábios derrama. Para derramar, vamos pensar aqui eu sempre gosto de imaginar uma figura na parte prática, né? Quando eu vejo a palavra derramar, eu imagino um copo onde você já encheu e agora você continua colocando água lá dentro, por exemplo, se é um caso de mar. Então, para derramar, ele já tem que estar cheio e aí o transbordo, aquilo que é além daquilo que já existe, né? Porque o copo cheio é aquilo que é para você. E quando você transborda, é para o outro. Então, para eu transbordar, eu preciso ter comigo, eu preciso viver aquilo, eu preciso estar com o meu copo cheio. Né? Eu preciso... É isso que o cristão, né, só fazendo uma parte, isso que o cristão não percebe, rapaz, que nós fomos levantados, nós fomos chamados, Deus nos escolheu, cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu mundo, com a sua história, mas Ele nos chamou para a gente transbordar na vida dos outros. Exato. Né? E as pessoas, eu acho que assim, tem alguns que não entendem que eles ou querem reter para si, aí eu penso que não houve um encontro com Jesus, porque é consequência de um encontro com Jesus, né? E não falando que encontro, igual tem pessoas que falam assim, não teve um encontro verdadeiro. Não existe encontro verdadeiro, ou você teve um encontro ou você não teve. Né? Então assim, quando você encontra Jesus, você sente a necessidade de transbordar na vida das outras pessoas. Você sente a necessidade de aquilo que você está sentindo, que outros possam sentir. Né? E remete a isso que você falou aqui, né? Com relação à sabedoria. Quanto mais você lê, igual você, um cara estudado pra caramba, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, leitor ávido, que a gente sabe, e você não retém. Chega uma hora que acontece, se a gente não falar, se a gente não pegar uma live e fizer, você vai explodir, você tem um infarto. Exatamente. Exatamente. Então, esse transbordar, né, está dizendo aqui no verso 7, derrama, para derramar tem que estar cheio. E outra coisa, dentro daquilo que você falou, né, nós vamos agregando, vamos aprendendo, vamos conhecendo. Chega uma hora que você quer transmitir isso. E quem não faz isso? Quem não faz isso vira o mar morto. Que só recebe, mas não tem vida em si mesmo. Né? É um mar uma imensidão de água que não tem valor algum, porque nem vida tem dentro dele. Né? Do contrário, que é o rio, que desde quando sai da fonte leva a vida, né? Por onde passa, até chegar então no mar. Mas assim, o mar morto ele só retém, ele não dá de volta. É a mesma coisa de uma poça d'água que fica ali, que não transborda isso para ninguém, ela apodrece. Então é isso. Perfeito, Everton. Não é? Só uma colocaçãozinha, Everton. Pois não? Às vezes tem alguém assistindo ou vai assistir depois, e às vezes tem essa percepção, fala assim, nossa, mas eu não ensino, né? Eu não tenho assim uma facilidade para ir para a internet, ou para assim, não. O que o Everson está falando, né? E a gente crê, é assim, cada um dentro da sua área, você transborde. Se você não tem o dom de uma palavra, não tem uma facilidade de ir na frente de uma câmera, você transborde nos seus trabalhos. Às vezes com a sua função, com a sua entrega, com o seu entregar a mais, você está transbordando. Né? Não necessariamente a pessoa tem que ser um professor, aí está de acordo com os dons. Né? Esse fechamento que você deu aí com relação ao Mar Morto, à Lagoa, à Poça, é bem isso.
né? É só a gente imaginar o quê? Assim, bom, eu não falo na internet, eu não tenho facilidade para ser professor, para dar aula, mas olha em volta. As pessoas estão olhando você e se inspirando, né? Você está no seu trabalho e alguém está vendo você trabalhar ali, está falando assim, nossa, mas ele trabalha legal. Isso é transbordar, não é verdade? Porque senão, às vezes, a pessoa entende, fala assim, ah, mas então eu tenho que ser professor para transbordar? Não. Você pode transbordar cada um na sua área aí. Exatamente, perfeitamente, muito bem colocado isso aí. Porque, na verdade, assim, tudo que eu faço para servir e ajudar pessoas, eu estou transbordando. Né? Não necessariamente com palavras. As palavras, elas virão naturalmente. Não é todo mundo que vai fazer live, não é todo mundo que vai... Para cada um tem um dom. A palavra dos talentos diz isso. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Então é proporcional ao conhecimento e à capacidade que a pessoa tem de fazer algo. Então, de repente, quem ganhou os 5 talentos ali é o que vai fazer a live, é o que vai publicar um livro, é o que vai, né, fazer palestra, é o que vai pegar o microfone, é o que vai falar para muitas pessoas, né? E, de repente, que ganhou 2, ele não vai fazer tudo isso, mas ele vai aonde ele estiver. Ou seja, não importa a quantidade de talentos que você recebeu. Eu não tenho, eu não me vejo fazendo isso, porque eu não tenho isso, eu não me enxergo. Então, onde você estiver, vai sair para trabalhar hoje, onde você estiver, o que você for fazer, o contato que você tem com as pessoas. Achei interessante uma história de uma pessoa que chegou no banco, veja bem como é que isso é o transbordar, veja como dá para transbordar de várias formas. É estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu ouvi essa história, achei muito interessante. Um motoboy foi entrar no banco, mas aí a porta eletrônica não deixava ele entrar porque a bota dele tinha metal. Então um rapaz que estava ali do lado de fora viu a situação e falou assim, ó, calça o meu tênis e eu cuido da sua bota enquanto você vai lá dentro e resolve suas coisas. Então percebe, veja a sensibilidade, veja o transbordar. Ele não fez nenhum discurso, mas esteve atento à necessidade de uma pessoa, né? Então prestou o tênis para que o motoqueiro pudesse entrar lá sem as botas e passar pela porta eletrônica. Então, percebe. É a essência do servir, né? É a essência do servir. E isso é o transbordar, né? E isso vai acontecer naturalmente quando você se enche, principalmente da palavra de Deus. Quando você se enche desse conhecimento, quando você se enche dessa sabedoria. E, na verdade, sabedoria é isso. Sabedoria não é ser aquele sábio isolado em algum lugar do mundo, ficar meditando, né? É você transbordar isso na vida das outras pessoas. Né? Porque conhecimento sem ser aplicado deixa de ser sabedoria. Não é? Muito bem. O verso 14 também fala disso. Ó, o coração sábio procura o conhecimento. O coração sábio procura o conhecimento. Né? E o verso 21 também fala dessa questão que diz assim, a estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Quer dizer, estultícia é loucura, tolice. E a tolice é alegria para quem tem falta de conhecimento, para quem tem falta de entendimento. Né? Porque você tem conhecimento, aí você tem que entender aquilo e aí você pratica aquilo. Então, a pessoa que é tola, a pessoa que não tem sabedoria, ela tem falta de conhecimento, ou seja, ela não tem conhecimento. Então, se eu quero ser uma pessoa sábia, eu tenho que adquirir esse conhecimento. E aí, onde que a gente adquire esse conhecimento? Primeiro, na palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Esse é o primeiro passo. É o primeiro material que nós vamos. Depois você compra o livro do Clóvis, que também vai adquirir conhecimento. Não é? E depois você segue pessoas que têm conhecimento. Você faz cursos, né? Tem muita coisa na internet, tem muito material gratuito na internet. Né, onde você pode adquirir conhecimento. Então, quer dizer, ninguém hoje ninguém tem a desculpa de falar assim, eu não sabia, eu não conheço, eu não cheguei porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não acredito, entendeu? Mesmo que você não tenha nenhum celular, você senta do lado de alguém que tem um conhecimento e que faça, pesquisa para mim aí que eu quero saber como é que isso funciona, você vai ter conhecimento. Então, hoje não existe desculpa nenhuma mais para, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou. Né? Então, realmente não é possível. A Marina Bacon está entrando aqui hoje. Amanhã eu vou fazer uma live com a Marina Bacon, que é uma parceira nossa aqui, Clóvis, também, uma psicóloga, né?
também cristã. Bacana, hein? Fantástico, vamos falar sobre adolescência. Na verdade, hoje à noite eu tenho uma live, essa semana vai ser a semana da live, viu? Fazendo essa com você agora, hoje à noite, 7h30, tem uma outra live. Nós vamos falar de empreendedorismo, junto com o Felipe, que é um ex-aluno meu, né? E nós já criamos uma sociedade incrível, fantástico, né? Um rapaz inteligentíssimo. E deu um pane aqui. E amanhã com a Marina Bacon, a psicóloga, também fantástica, incrível, tem um conhecimento amplo, né? Com adolescentes. Nós vamos estar fazendo também essa live aí hoje à noite, amanhã à noite, 7h30. É uma bênção, né? Todos já estão convidados aqui. Então, veja bem, esse conhecimento é que faz com que nós sejamos sábios. Então, não existe hoje, Clóvis, eu não acredito que nenhuma pessoa hoje possa falar assim, eu não tenho como acessar conhecimento, eu não tenho como adquirir esse conhecimento. Né? Eu não tenho celular, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Então, associe com pessoas, sente ao lado de pessoas, né? Procure andar com pessoas que têm esse conhecimento que você possa aprender, que é o que eu estou buscando. Né? Quando você faz o convite, eu quero estar aqui com você. Por quê? Porque você passa esse conhecimento para mim. Eu aprendo com você. Né? Essa troca de ideia, essa troca de experiência aqui é incrível, é fantástico. Então, eu estou sempre aprendendo. Né? A Marciana também está falando aqui, eu sempre falo que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, exatamente. Né? Um monte de os desculpeiros, né? Porque sabe que eu não tenho tempo, que eu não tenho recurso, que eu não tenho dinheiro, que eu não posso pagar um curso. Mas quem falou que você precisa pagar um curso? De repente você tem na internet, é só acessar. Mas a pessoa perde muito tempo fazendo muita coisa que não precisa, que não traz resultado. Esses dias eu publiquei isso também. Perde muito tempo naquilo que não traz resultado. E como é que você vai crescer? Como é que vai desenvolver? Né? Você fica perdendo tempo com um monte de coisas que não trazem nenhum resultado. É só fazer uma análise, por exemplo. Né? Aquilo que eu vi, aquilo que eu assisti, aquilo que eu li. Trouxe conhecimento ou só trouxe entretenimento? Porque só trouxe entretenimento não agregou nada. Né? Nós precisamos dividir. Tem que ter o entretenimento, tem que ter mas só entretenimento não traz conhecimento nenhum. Só conhecimento sem entretenimento, sem distração, sem organização. Então, quer dizer, o dia é feito... tem que ter o equilíbrio. Né? O dia é feito de 24 horas e ela bem distribuída, você faz muita coisa. Né? E quando você acorda cedo, você faz muito mais coisas. E por isso você tem que produzir, escreveu até um livro. Por quê? Porque quem acorda cedo consegue escrever livro. É ou não é? Verdade. A prova disso está aí. Seu livro saiu. E eu quero também escrever o meu. Mas, calma, vamos por partes, né? Ainda estou me preparando, estou me inspirando em pessoas como você. Né? Depois que a Marciana e você escreveu o livro, eu vou escrever o meu também. Então, eu vou ficar o desafio. Aí. Então, eu vou esperar. Desafio no ar. Mais um desafio, né? E eu gosto desses desafios aí, e eles servem para mim também, tá bom? O outro grupo de textos, né, que eu gostaria de ler, Clóvis, é sobre a paz. Interessante que aqui no capítulo 15 também fala da paz. Olha só, verso 6. Diz assim, ó: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Ou seja, não tem paz. Né? Então, na casa do justo há grande tesouro. Na casa de quem busca a Deus, sinceramente, há grande tesouro. Né? Na pessoa que procura fazer a vontade de Deus, há grande tesouro. Mas na renda dos perversos há perturbação. Então, pessoas que fazem maldade, fazem perversidade, buscam recursos de forma desonesta. Você acha que uma pessoa dessa tem paz? Não tem, porque está aqui, já está escrito. Né? Imagina uma pessoa que procura fazer de forma ilícita o seu ganho, de forma ilícita, quer seja ela da forma ilícita que nós conhecemos, ele não vai ter paz. Não vai ter. Uma vez eu estava num ônibus vindo de Foz do Iguaçu. E era um ônibus de linha. Eu falei assim, eu vou pegar um ônibus de linha, porque daí não tem muambeiro, não tem problema com a polícia. Mas só tinha muambeiro dentro daquele ônibus. Eu não entendi, entendeu? Eu achando que eu ia me livrar dessa... Eu não tenho nada contra. Cada um fala o que quer, do jeito que quer, cada um arca com as suas consequências também. Entende? Então, veja bem. Mas dentro do ônibus eu falei assim, é ônibus de linha, então não vou ter problema. Na primeira parada de ônibus, todo mundo correndo dentro do ônibus, eu assim, ó, vamos dar cinquentão, que nós temos que pagar o guarda.
Veja se uma pessoa dessa viaja tranquila. Não viaja. Eu já tive primos meus, sobrinhos, primos, na verdade, e o trabalho deles era vir com o carro de São Paulo, encher de muamba e ir para São Paulo. Então, quer dizer, vivia uma vida de insossego, inquietação e, de acordo com a conversa aqui, né, de problema, né, de diversidade, perturbação. Uma vida perturbada, né? Então, já está falando aqui, se você quiser ter paz, tem que buscar a sabedoria de Deus. Depois, o verso 17 também fala disso, ó. Melhor é um prato de hortaliças, e aqui já tem um outro gancho, né? Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Isso aqui é profundo, né? Então, quanta gente aí, né? Vamos pensar assim, boi cevado aqui, churrasco, uma festa, né? Tem ali carne sobrando e churrasco o dia inteiro, né? Nada contra. Cada um, né, dentro da sua liberdade, pode fazer isso tranquilamente. Não é esse o problema. O problema é quando, junto com isso, vira confusão. Quantas festas de final de semana aí de família dá em morte? Né? Verdade. Quantos aniversários, quantos churrascos, quantos encontros aí no final da história, né? Um começa a discutir com o outro, que bebeu, encheu a cara, perdeu o senso da sabedoria, que uma vez que você se embriagou, você perdeu o senso da sua consciência, daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? E aí já gerou uma confusão, então gerou o ódio. Então é muito melhor você ter um prato com hortaliça e vamos pensar uma coisa aqui. A hortaliça, em outras palavras, significa o quê? Uma alimentação saudável, né? Verdade. Equilíbrio na alimentação. Então, lá se a gente pegar desde a história do Éden, desde a criação, como é que foi lá? Qual era a alimentação que Deus orientou, né, para Adão e Eva? Era frutas, verduras, legumes, né? E na verdade, o que acontece? Às vezes, é necessário nós começarmos a ter alguns problemas de saúde para que isso mude. E o engraçado é o seguinte, que a gente vai no médico, ou vai na nutricionista, ou enfim, começa a ter um problema. E aí o médico fala assim, ó, você tem que parar de comer isso, fazer aquele outro, mudar isso, fazer exercício físico. Então, mas já era para estar fazendo isso há muito tempo, que não precisava nem ir nele. Entendeu? Então a gente precisa ir no profissional para ele dizer o que é que eu tenho que parar de fazer e começar a fazer. Na verdade, eu já tinha que estar fazendo isso há muito tempo. E o interessante foi o que aconteceu com a nossa filha, foi isso. Ela foi na nutricionista, e desde, né, 3 anos atrás que eu venho falando. Olha, cuidado com refrigerante, isso não faz bem, né? Eu e a Magda sempre vai repetir falando isso, né? Isso faz mal, porque isso vai acarretar no seu futuro um problema, né? Mas enfim, mas eu gosto, enfim, e tal, e vai tomando, vai tomando. Aí esse ano foi na nutricionista e descobriu que estava meio desequilibrado, tudo estava meio fora do lugar, né? Uma parte do corpo estava meio fora do lugar. Por quê? Porque é uma resposta do organismo quando a gente não cuida. E aí, sim, agora vai estar comendo controladinho. O que aconteceu? Aumentou, melhorou a massa muscular dela, né? Melhorou o sistema digestivo, digestório, enfim, né? O intestino funciona perfeitamente. Então, quer dizer, tudo o que a gente sabe que tem que fazer e não faz, o corpo vai dar uma resposta. E aí, aqui a Bíblia já está falando, ó, Salomão já fala assim, melhor é o pouco. Aliás, melhor é um prato de hortaliças onde há amor, né? Quer dizer, a simplicidade no comer, mas não é só isso. Não adianta ter isso, também ter ódio. Então, ele está dizendo assim, que a simplicidade, é melhor ter a simplicidade e viver em amor do que ter a abundância e viver em ódio. Né? Então, de que adianta? Eu lembro que vocês falaram, quem não assistiu a live de ontem, não perca, assista. Acesse depois dessa live aí, você acessa lá o Instagram do Clóvis, né? E eu me lembrei ontem que a Marciana contou, né? Que vocês moravam numa casa grande e tal, né? Mas vivia nesse conflito, nessa confusão, né? Olha o Felipe aí, ó, meu sócio. Esse Felipe Dias aí, meu ex-aluno, né? Seja bem-vindo aí, Felipe. Então, ela falou isso, né? Vocês tinham uma casa boa, tem carro bom e tudo mais, mas como é que era? Tinha paz? Era feliz? Tinha amor? E quanta gente você passa em frente da casa e fala assim, nossa, que casa é essa, né? Eu queria morar numa casa dessa, uma mansão. Mas você não sabe o que é que está acontecendo lá dentro, né?
Às vezes aquilo é um transtorno. Não é nenhum problema nós termos bênçãos materiais, termos morar numa casa boa, ter um carro bom. Nenhum problema disso. A Bíblia não condena nada disso, né? Só que junto com isso tem que ter amor, porque se tiver ódio, pode ser até a pessoa mais simples, morar no lugar mais simples, né? Sem o amor não resolve nada, né? Nem o simples e nem aquilo que é grandioso, né? De que adianta um palácio feito de ouro e não ter amor lá dentro, não ter respeito, enfim, não resolve nada. E aí, eu lembro que a Marcela mencionou isso, né? Hoje tem um carro mais simples, tá? Eu moro numa casa menor, mas tem amor. E isso não tem preço. Tem muita gente querendo ter esse amor e até milionário e não tem, entendeu? Não conseguiu descobrir o segredo da felicidade. Por quê? Porque não busca Deus, véio. Como é que você vai ser feliz plenamente se você não buscar Deus? E já buscando ele já não é muito fácil, não é isso? Entende? Então, é essa questão aí. O nosso tempo já está indo, né? Falta 10 aqui, Isso, exatamente. Então, eu quero só comentar aqui sobre a alegria, né? E sobre o temor, que é o princípio da sabedoria aí. Ó, aqui fala de alegria também, ó. Verso 13. Verso 13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto. Olha que coisa tremenda isso. Então, o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Às vezes, acontece muito isso é a questão da vaidade, na verdade, né? Mas não é só isso, é o cuidado, né? Passa um creme, passa isso, mais na parte feminina, né? Que busca essa questão de estar sempre bem, estar sempre com a pele boa, né? Eu falo assim, que se tomar bastante água, comer fruta e verdura, diminuir a carne, né? Fazer exercício físico, tomar sol, quer dizer, todas essas coisas fazem com que a pele fique muito mais bonita, né? Então, mas o que é que deixa realmente o rosto mais bonito? O coração alegre, né? Eu achei interessante que uma história de um pastor, que uma irmã foi pedir para orar. Ai, pastor, eu tô com dor no corpo, tô, né, com muita dor, parece que tem espinho entrando na minha carne, enfim, há uma dificuldade muito grande e eu queria que o senhor orasse. Ah, sim, mas vamos orar então. E o pastor aí, junto com ela, começou a orar. Repete comigo, irmã. Olha, perdoa, eu quero liberar perdão para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, né? E eu quero liberar, então, perdão para o meu esposo. Quando o pastor falou assim, eu quero liberar perdão para o meu esposo, ela falou assim, não, eu perdoo todo mundo, menos meu esposo. Esse eu não perdoo de jeito nenhum. Eu não quero saber dele, né? Mas como assim que a senhora não quer saber? A senhora não vai liberar perdão? Não vou liberar perdão. Então, quer dizer, a pessoa está sofrendo, magoada, com o coração, né? Everson, deu uma travadinha aí, meu querido. Você me ouve? Ou foi a minha que travou aqui? Alguém? Ou foi o Everson? Opa, o Everson caiu aqui, mas já vai entrar de novo. Ah, o Everson. Já o Everson entra aqui, pessoal. Aqui está falando que faltam 7 minutos, mas eu estava aqui com o Everson aqui. Deve ter dado uma pane lá na internet, mas já ele retorna. Hoje nós estamos tratando do capítulo 15 do livro de Provérbios. Quero agradecer aqui ao Felipe, ao Flávio, a Márcia, o pessoal que está entrando, a Rose Teles. Será que nós somos parentes, Rose? Márcia, sejam bem-vindos, viu? Deus é com vocês. Nós estamos aqui numa série de lives desde o dia 1º de setembro, analisando a inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. E sempre recebendo convidados especiais aqui. Hoje nós estávamos aqui com o Everson, parece que deu um probleminha lá na internet dele, mas eu creio que vamos aguardar aqui para ver se ele entra, se ele consegue retornar. Mas nós estávamos falando aqui com o Everson sobre o verso 13
do capítulo 15. Na minha versão diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O entendimento, como o Everson estava falando há pouco, sobre as pessoas, no caso, que se embelezam para alegrar o rosto. Contudo, o coração está triste. Quantas vezes a gente vê isso no dia a dia? Aqui a gente remete mais às mulheres porque elas fazem uso de maquiagem, né? Mas trazendo para o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Quantas vezes você se veste, você coloca uma máscara, você por dentro está triste, você está magoado, está com alguma dor, algum sofrimento, e você coloca um sorriso na cara e sai para a rua, mas é uma falsa alegria, porque não está vindo do coração, não está vindo do seu coração, porque como diz aqui na palavra de Deus, o coração alegre embeleza o rosto. Então, buscai primeiro as coisas do reino. Como diz, nós analisamos há pouco aqui, o coração fala, aliás, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ódio, está cheio de rancor, as palavras que você vai falar vão ser de ódio, vão ser de rancor. Se você está magoado, as palavras que você vai falar são palavras tristes, palavras pesadas. E além disso, o seu semblante vai ser pesado. Então, para vocês terem uma ideia, como que a fala, como que a voz expressa como está o coração. Eu tive um problema na TIM, que mudaram o meu plano de uma hora para outra, aumentou um monte. Aumentou um monte o plano, o valor do plano. Ontem eu liguei para a TIM. A hora que eu consegui falar com a atendente, eu tenho salvo aqui, deu 38 minutos de fala com a atendente. E ela já me atendeu assim: pois não, pela voz você sabe. O eu antigo, o que eu iria falar? Eu já ia ferver, já ia provavelmente escapar algum palavrão ali, alguma coisa, porque a pessoa está trabalhando, ela tem que te atender bem. Esse era o eu antigo. Através da sabedoria, através do entendimento, através de estudar, de observar as pessoas, o que eu fiz naquela live ali, no atendimento? Eu respirei e falei assim: você pode me atender? Eu falei assim: não, eu estou aqui para isso. Eu falei assim: então, estou com esse problema, expliquei para ela, ela falou, os 38 minutos foram 35 de má vontade da atendente. E eu sei que o certo, o que é? Na hora de fazer a votação ali, falar que foi mal atendido, ou pedir para falar para a gerente, independente, você tem o seu direito. Só que, quando você compreende, quando você tem, além de empatia, empatia é quando você se coloca no lugar do outro, certo? Quando você sente o que o outro está sentindo, é mais do que empatia, aí é bondade. Eu resolvi aplicar isso ontem, eu coloquei bondade, eu tentei sentir o que aquela mulher estava sentindo. Tratei bem do começo até o fim. No final, eu falei para ela, falei assim: olha, eu posso falar uma coisa? Ela pode. Eu disse: olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dor, mas eu senti no coração de falar para você que vai ficar tudo bem, tá? Jesus te ama e vai ficar tudo bem. E nesse momento ela começou a chorar e me externou que ela estava com problema com o filho. Pediu desculpa por ter me atendido mal todo aquele tempo. E resumindo, assim, nós conseguimos fazer diferença na vida de outra pessoa, se o seu coração estiver cheio de coisas boas. E assim também a gente espera que vocês consigam fazer isso. Então, quando você bater de frente com a pessoa, que ela está carrancuda, que ela está falando palavras pesadas, o coração dela não está legal. A imagem dela não está legal. Então, se você puder transformar um pouco de você naquele momento... Opa, chegou o Everson aqui, meu querido. Everson, meu irmão, seja bem-vindo novamente, meu querido. Opa! Eu acho que deu um pane aqui. Só para falar, viu, Everson? E já deixo um convite para você. Daqui a pouco nós vamos ver outra data para você participar também. Beleza. Tá? E aqui está falando, Everson, ó, já está encerrando, 25 segundos, meu querido. Beleza. Tá? Mas vamos deixar já afiado aqui e logo mais nós vamos estar divulgando a outra data, porque eu amo falar contigo, meu irmão. Você é bênção nas nossas vidas. Você que tem sido uma bênção na nossa vida.